A terceira questão, eu perguntei para vocês qual é o sentimento das pessoas em relação ao homem. Eu tenho certeza que gerou dúvida, indiferença e desprezo, certo? Que são parecidas, né? As respostas. Eu diria que essa questão aqui, gente, quem colocou desprezo, eu vou dar correto, e quem colocou indiferença também. Para mim, a resposta correta seria indiferença. Porém, como o desprezo ela está muito perto da indiferença, né? Eu vou dar correto também, certo? Então, essa questão aqui, ela está praticamente, né? Mas o sentimento maior que eu diria que foi indiferença. Mas essa questão os alunos ganharam por conta disso, quando a gente vem analisar indiferença e desprezo, né? Mas eu diria que desprezo é aquela questão que, por exemplo, se as pessoas conhecessem um mendigo e desprezassem, mas é indiferença, enfim. Essa questão 3 vocês ganharam aí de boa, né? Quarta questão. Pensando no tema do conto, estabeleça um paralelo entre a situação do homem mal vestido e o jovem universitário que está com drogas no carro. Poxa, aqui já está na cara. O homem mal vestido não tem um poder aquisitivo, né? Ele já estava ali roubando, mas será que o rapaz que ia vender drogas, será que esse rapaz, ele tinha um poder aquisitivo grande porque ele ia vender drogas? Às vezes a pessoa até tem, mas aí vende drogas, né? Comercializa, né? E aí, o que vocês acham? Mas o homem mal vestido, esse paralelo que a gente faz é que o homem mal vestido, ele não tem roupas boas para vestir. E o jovem do carro não, estava em seu carro, né? É universitário, né? E estava lá apoiado, entendeu? Pelo que ele tinha. O seu carro bom, a sua roupa bem vestida. Quem era que ia desconfiar do jovem universitário? Ninguém. Ia desconfiar de quem? Do homem mal vestido. A polícia já estava de olho no homem mal vestido. E o jovem universitário conseguiu se sobressair muito bem da situação. E ele estava com medo. Mas o medo só era lá entre ele. Ninguém também, ninguém do ônibus iria pensar que o jovem universitário seria um delinquente, né? Então, o paralelo é esse, a diferença social, né? Entre a questão do bem vestido e o mal vestido, entre o homem mal vestido e o jovem universitário. Na quinta questão, gente, eu pedi que vocês identificassem a situação inicial, o conflito e o desfecho. E aí a gente volta aqui no conto para vocês verem. Antes de fazer a leitura, eu pintei aqui. De verde eu coloquei a situação inicial, que dá para todo mundo saber, né, dos momentos da narrativa, um homem mal vestido, para enfrentar o engraçado, que é a situação inicial do conto, dá para você perceber, gente, dá para perceber claramente aqui algumas coisas, alguns elementos dentro do momento. Olha, personagem, local, né, o espaço onde as ações estão acontecendo, né, e o narrador, né, dá pra gente perceber. Então a situação inicial seria essa. Olha só, o conflito, ele começa quando o homem mal vestido, ele resolve agir. Então, quando ele resolve agir, desencadeia, pessoal, outro tipo de ação. Porque até então, as pessoas estavam só o quê? Observando o homem mal vestido. As ações começaram a surgir, se desencadear, a partir do momento em que o homem mal vestido começou a agir, ele resolveu agir. Então, aí nós temos o quê? O conflito. O conflito, gente, é onde começa a gerar as ações, é onde as ações começam a acontecer. Depois eu coloquei aqui para vocês, eu até estava discutindo com o Flávio, né? O Flávio, da turma de vocês, é um aluno que ele me procura muito no PV para discutir, para interagir. Eu coloquei aqui como clímax um jovem com um carro cheio de drogas para vender. Porque a gente ficou imaginando, será que esse jovem vai ser descoberto igual o homem mal vestido? Então aqui é o clímax. E na verdade ele não foi, né? Ele só deu uma ré no carro dele
e se saiu super bem. E o desfecho é o motorista que dirige, né, na mesma linha há 8 anos, e o que é que ele faz? Ele simplesmente, né, passa por cima das bolas, que vai ao chão depois que a polícia pega o homem mal vestido, passa por cima das bolas e o trânsito começa a fluir normalmente como era antes. Então aí está o desfecho do nosso conto maravilhoso. Me apressar aqui um pouquinho, olha, eu passei também para vocês o conteúdo sobre figuras de linguagens e abordei 3 figuras de linguagem, né, que foi a metáfora, comparação e antítese, né? E aqui eu pedi para vocês observarem essa imagem e coloquei 5 opções. A imagem acima traz uma crítica feita com uma das maiores representações de uma nação, que é o quê? A bandeira, né? No caso, a bandeira do Brasil. No entanto, para realizar essa crítica, o autor se utilizou de o quê? Uma metáfora, uma comparação, uma antítese, uma metonímia, um paradoxo. Quando você observa as imagens aqui, ordem e progresso, a gente observa que tem tipo um petróleo, né? Digamos que aqui seja o azul, né? Do mar, né? E aqui o nosso ouro ó, sendo carregado, as nossas matas, né? Sendo devastada, né? E a gente vê aqui ao redor que umas árvores que já foram arrancadas. Então, qual é a figura de imagem que o autor utiliza para fazer uma crítica enorme às riquezas do nosso país estar se acabando? Automaticamente que seria o quê? A metáfora. Muito boa. Na questão seguinte eu coloquei esse texto que é uma música do Gilberto Gil, artista brasileiro maravilhoso, e eu vou ler para vocês. O nome da música é Metáfora, esse texto é maravilhoso, esse poema. Olha, uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, né, pode estar querendo dizer o incontável. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo, nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa meta. Fora, dentro e fora. Lata absoluta. Deixe-a simplesmente metáfora. Deixe-a simplesmente metáfora. A pergunta, gente, texto maravilhoso. O engraçado é que ele aqui, o que é que ele vem discutir, gente? O poder do poeta. O poder que o poeta tem em escrever, em colocar as palavras de uma forma tão bem colocada que ninguém pode tocar, ó. O incontável, inatingível, né? Mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontável. Ou seja, quando o poeta escreve, gente, nem sempre nós conseguimos decifrar o que o poeta escreve, porque ele tem liberdade de escrever o que ele quer, né? E é o pensamento dele. Então, aí a 7ª questão foi uma questão que eu peguei do Enem 2009, que foi cancelado. E a pergunta era a seguinte: a metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, como eu já expliquei, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. A pergunta é: o trecho em que se identifica a metáfora é quando ele diz uma meta existe para ser um alvo. Então, a metáfora está aí nesse trecho, né? Que seria a letra C. Seria não, é a letra C, né? Quando ele brinca aqui. Vamos subir um pouquinho para vocês verem. Então, uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Então, a metáfora, pessoal, acontece aqui, porque uma meta existe para ser um alvo, quer dizer o quê? Que o poeta ele tem liberdade para escrever o que ele quiser. Então, a metáfora consiste, né, dentro dessa frase aqui, uma meta existe para ser um alvo. Então, pode ser um alvo,
Mas para o poeta, nem sempre essa meta é um alvo, porque ele tem liberdade de escrever o que ele quiser, né? E ele pode estar querendo mostrar o quê? O inatingível. Nem sempre nós conseguimos, né, dizer o que o poeta está querendo dizer de uma forma bem correta. Será que foi isso mesmo que o poeta quis dizer, né? Então, a metáfora está aí, seria a letra C.